Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje nós vamos falar sobre a jornada do trader, que é o caminho que você deve trilhar para ser um trader consistente ou ser um trader lucrativo. Esse é um conjunto de slides que geralmente eu apresento na primeira aula da nossa mentoria, ou primeiro encontro da mentoria individualizada que a gente oferece, mas eu decidi disponibilizar esse conjunto de slides para todos os assinantes do canal, porque eu acho que pode ser útil para todo mundo. Então, no espírito de compartilhar o conhecimento, eu resolvi trazer para você sem custo nenhum aqui no nosso canal. Vamos lá? Bom, esse primeiro slide apresenta o conjunto de conhecimentos que um trader deve possuir para ele poder ser um trader completo. Cada bloco desse aqui é um conjunto de conhecimentos, na verdade, que formam um todo. E são áreas de conhecimento que você deve aprofundar no seu caminho de se tornar um trader lucrativo. O primeiro bloco aqui é a parte de análise, que engloba tanto a análise fundamental e de contexto, quanto a parte de análise técnica. Nós temos também gestão de risco, psicologia e mentalidade, e estratégia e execução. Especialmente nesses 4 blocos aqui, análise técnica, análise fundamental, psicologia e gestão de risco, não existe uma ordem exata que você deve aprender e você pode ir se aprofundando nessas 3 ou nessas 4 áreas ao mesmo tempo, em paralelo, digamos assim. Nada impede que você comece a estudar e aprofundar na análise técnica e já ir estudando psicologia. E, inclusive, a análise técnica é um campo sem fim de estudo. Tem estudo para uma vida inteira. E agora eu vou aprofundar em cada caixinha dessa para explicar um pouquinho melhor e para a gente ver o que tem de conhecimento dentro de cada caixinha ou de cada área dessa. Bom, dentro de análise fundamental, essa é uma área que varia um pouco do tipo de mercado que você opera. Se você é um trader de Forex, se você é um trader de bolsas de valores, ou se você é um trader de índices. Enfim, tem algumas coisas que são importantes para todos os tipos de traders e tem algumas que são do mercado de Forex, que eu trouxe aqui. Primeiro, o conhecimento sobre macroeconomia, que seria como que a economia funciona, você entender relação de oferta e demanda, curvas de oferta e demanda, o que faz um preço de um ativo subir ou descer, esse tipo de coisa. Aqui, bem específico do Forex, é se entender o papel dos bancos centrais e das taxas de juros nos preços de uma moeda. Aliás, isso não serve só para o Forex. A gente tem visto que até nas bolsas de valores os bancos centrais têm influenciado bastante nas bolsas, né? Seja através dos seus programas de quantitative easing, né? Ou comprando ativos claramente, enfim. Tem também a questão das taxas de juros, que a gente sabe que quanto maior a taxa de juros que um banco central paga, tende a fortalecer aquela moeda. E depois nós temos o ponto aqui, o que move o mercado de Forex? É você entender quais são os principais players que estão comprando e vendendo moeda, que são basicamente os grandes bancos, grandes empresas e médias empresas que negociam as moedas, os grandes fundos chamados de hedge funds e os traders de varejo, enfim, entender o que faz esse mercado mover, ou se mover, né? E também é importante aqui no Forex é você entender a natureza de cada moeda. Natureza seria assim, as características. Por exemplo, a gente tem algumas moedas que são chamadas de moedas de commodities, que estão bem ligadas ao valor dos commodities, como por exemplo o dólar
canadense, o dólar australiano. A gente tem as moedas que são chamadas de safe haven, que são moedas que as pessoas tendem a comprar em momentos de incerteza, como por exemplo o iene e o franco suíço. Enfim, aqui tem uma infinidade de assuntos para você ir se aprofundando e conhecendo. Outra área de conhecimento que um trader deve se aprofundar e conhecer é a análise técnica. A começar do price action, que é a ação do preço, que é você saber analisar um gráfico puro. Entender, olhar para um gráfico e saber quem que está comandando aquele mercado, se são os touros ou os ursos, ou seja, se a gente está vendo uma tendência de alta ou de baixa, conseguir identificar níveis de suporte e resistência e fazer uma análise de um gráfico indo de um time frame maior para um menor, tudo isso está ligado ao price action. Na análise técnica, nós temos também entender o candlestick, como que ele se forma, o que significa cada padrão de candlestick. Não só entender, por exemplo, que um martelo significa um padrão de reversão, mas por quê? O que aquele desenho, que aquela vela está formando, está significando uma rejeição de um nível de preço, enfim. Outra área dentro da análise técnica são os indicadores, que nós temos também vários, RSI, MACD, estocástico e vários indicadores. Você pode operar conhecendo só um indicador ou sem conhecer nenhum. Nós temos também as médias móveis, que são, sem dúvida nenhuma, o indicador mais usado. Até quem usa um gráfico geralmente mais limpo gosta de muitas vezes de ter uma média móvel e saber a diferença entre as médias móveis. Outra parte dentro da análise técnica são os níveis de Fibonacci, como usar a extensão de Fibonacci, ou a retração de Fibonacci. Tem muita coisa para se aprender dentro do Fibonacci e entender bem. Fibonacci está escrito errado aqui, está faltando um N, mas enfim. Análise técnica, nós temos também os padrões avançados, que são padrões que são formados por um conjunto de velas, ou ao longo, talvez não precise nem de usar vela, você pode usar um gráfico de linha e ver esses padrões avançados, que são o Garterly, o Bat Pattern, ou o morcego, Head and Shoulders e vários outros padrões. Alguns deles envolvem níveis de Fibonacci também, mas também é uma área muito grande. Nós temos muito vídeo sobre todos esses assuntos que você pode se aprofundando no nosso canal e entendendo de qual área do conhecimento que você está aprofundando, e tem muito mais na análise técnica que eu nem comentei aqui. Uma outra área é a gestão de risco. É saber como definir o tamanho de uma posição, se você deve usar um lote, um microlote, como gerenciar bem o risco dessa conta, quanto investir, entender também o que é alavancagem, o que é margem. Nós temos vídeo sobre isso. Qual que é a diferença de você ter uma alavancagem de 10, uma alavancagem de 100? Por que usar uma alavancagem de 10, ou de 1, ou de 200, ou de 50, ou de 25, enfim. Entender todos esses conceitos e saber gerir bem o risco. Um trader profissional, ele está mais preocupado em gerir seu risco do que em ter lucro, muitas vezes. O lucro é uma consequência de uma gestão de risco bem feita. A outra caixinha lá, ou a outra área, é a parte de psicologia. A gente pode começar falando de autoconhecimento. O autoconhecimento aqui não é que você tem que... Não é uma coisa tilelê, né, brincando aqui. Não é de você ter que meditar para você poder operar. Não, é conhecer o seu perfil. Saber se você é uma pessoa ansiosa, se você é uma pessoa que precisa de ter recompensas mais imediatas, e se você é uma pessoa que é tranquila, que consegue esperar uma trade se desenvolver, e entender como que é o seu perfil para você poder ser um bom trader e ter um plano de trading, ou ter um conjunto de regras de operação que estão alinhadas ao seu perfil. Dentro de psicologia, nós temos também a questão do pensamento probabilístico,
que é saber entender que não é uma operação ou uma trade que vai fazer você ser um bom ou um mau trader. É conseguir ver o conjunto das suas operações como um todo e saber que cada operação que você abre tem uma probabilidade de fechar no lucro ou no prejuízo e que o conjunto das suas operações que vai determinar o seu resultado. Dentro da psicologia também nós temos a questão de expectativas. Ter expectativas corretas, um dos maiores erros do iniciante é ter uma expectativa muito alta. Ele acha que ele vai transformar $100 em $1 milhão em um ano. E quando você começa a estudar um pouquinho e praticar, você vai percebendo que essa expectativa não é correta, porque para isso você vai ter que ter um risco alto. Então já vai até misturando um pouco uma área com a outra. Dentro da psicologia também tem o controle emocional, que está bem ligado também ao aceitar perdas, aceitar de verdade a perda. Então o controle emocional o que é? É você teve uma perda, não querer vingar aquela perda logo na sequência, é conseguir esperar o seu setup ou o seu conjunto de regras que dizem quando você vai entrar no mercado, para aí sim abrir a operação. E dentro do aceitar perdas, é aceitar de verdade perdas. O que quer dizer isso? Às vezes você acha que você está aceitando a perda, mas não está. Você abre uma operação e coloca ali um stop loss de X dólares. Mas quando a operação chega em meio X, vamos supor que você colocou um stop loss, só hipoteticamente aqui, de $15. Aí chega ali em 7,5, você já começa a pensar em mover seu stop loss, ou então vai chegando perto do 15, você arrasta seu stop loss, você aumenta ele, porque você não está aceitando aquela perda. Então tudo isso aqui está dentro da psicologia, mais uma vez, tem mais coisa. Então aqui são alguns exemplos do que está dentro dessa área de conhecimento que é a psicologia e a mentalidade de um trader efetivo. Bom, execução, que é aquela parte lá de cima no gráfico, aquele quadradinho lá de cima, que é a parte de execução, que é aí sim você criar estratégias, você se familiarizar com a plataforma que você opera, saber abrir e fechar a ordem, escolher uma boa corretora, saber avaliar tudo que você precisa para poder escolher uma corretora e uma plataforma de trading e como criar e executar a sua estratégia. Certo? Então, dito isso e explicado todas essas áreas de conhecimento, eu vou fazer algumas observações aqui. Primeiro é que a gente tem que saber que existe diferença entre conhecimento teórico e conhecimento prático. O conhecimento teórico você pode adquirir lendo, assistindo vídeos e pegando de outras pessoas, digamos assim, aquilo que outras pessoas explicitaram. Um texto que alguém escreveu, um vídeo que alguém fez. E você consegue isso relativamente rápido. É só você ficar lendo sem parar ou assistindo vídeo. Já o conhecimento prático, você só adquire fazendo. E muitas vezes isso leva algum tempo. Não dá para cravar aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas a gente pode falar que um trader iniciante, ou a maioria dos traders, acaba quebrando uma conta, 2 contas, antes de introjetar aqueles conceitos todos. E o conhecimento prático, ele pode demorar alguns anos, sim, 1, 2 anos, e você tem que ter paciência, ir praticando, seja numa conta de demonstração, ou numa conta real com pouco dinheiro, porque aí sim você vai introjetando. Um exemplo é, por exemplo, ficou feio, mas um exemplo é um padrão de candlestick. Você sabe na teoria identificar aquele candlestick, mas se demora algum tempo. Você precisa de alguma prática para você bater o olho e já identificar. Uma analogia que pode ser para você aprender a dirigir. Você pode ter todo o conhecimento teórico de como ser um bom motorista, mas algumas coisas você vai precisar de praticar para virar automática. Olhar no retrovisor quando você for fazer uma curva, mudar de faixa. Se você for frear, olhar o retrovisor de cima para você ver se tem alguém atrás de você. Enfim,
é importante você entender isso, que você precisa também de conhecimento prático e não só teórico. Se você já assistiu os nossos vídeos, alguns dos nossos vídeos, você já viu a gente falando da importância de um plano de trading. Porque um trader consistente, ele age de forma consistente. Ele não vai uma hora opera num gráfico de 15 minutos, aí no outro dia ele acorda, hoje eu tô afim de operar no gráfico de um dia. Hoje eu tô afim de operar no gráfico de 5 minutos. Não, ele tem um plano que diz que ele opera no gráfico tal. Ele faz, por exemplo, ele faz análise num gráfico de 4 horas e procura entrada num gráfico de 1 hora. E ele entra no mercado se tal e tal condição tiver atendido. Por exemplo, se o preço tiver acima da média de 200 e ele fizer um padrão de vela tal perto da média. E ele segue aquele plano à risca. Tá certo? Assim que ele consegue ter consistência, assim que junta tudo do pensamento probabilístico, você sabe a probabilidade de estar certa uma operação, e se você sabe que de 10 operações, provavelmente você vai ter 4 que vão estar certas e vão fechar no lucro e 6 que vão fechar no prejuízo, porque você testou o seu plano de trading. E aí você consegue ter confiança e controle emocional para poder aceitar uma perda. Então, por isso que o plano de trade é muito importante. A mentalidade correta, ela é importante porque não adianta nada você ter um plano de trading se você não seguir esse plano. Você pode ter o melhor plano do mundo, a melhor estratégia do mundo, que se você não executar conforme estão suas regras ali, não adianta de nada. Tá certo? Então a mentalidade correta, ela é importante e ela também vem com a prática, não só com a teoria. Você pode ler sobre a mentalidade, mas você precisa de ganhar confiança fazendo os testes e depois executando o que você testou. Agora eu vou falar um pouquinho da mentoria que a gente oferece e como que ela vai te ajudar a aprender isso tudo e traçar esse caminho, tá certo? Bom, como que ela funciona? O primeiro passo na nossa mentoria é realizar um diagnóstico, no qual você vai avaliar e nós vamos avaliar junto com você o seu nível de conhecimento teórico, avaliar o seu nível de conhecimento prático e vamos definir qual que é o seu perfil como trader. Feito esse diagnóstico, a gente pode passar por um plano de estudo, que nós vamos criar conjuntamente um plano de estudo, que vai ser uma espécie de um mapa que te indica onde que você quer chegar e qual caminho seguir. Você vai saber, eu preciso de aprender mais de análise técnica, eu tenho que aprender sobre indicadores, e eu vou estudar lendo isso, assistindo isso. Eu preciso de aprender sobre psicologia, então eu vou fazer esse e esse exercício, tá certo? Depois disso, nós vamos criar junto um plano de trading, que vai ter estratégias ou uma estratégia, que vão ter rotinas nesse seu plano de trading que você deve seguir, e as metas. E nós vamos criar isso junto durante a mentoria. Beleza? O seu primeiro plano de trade, ele não precisa de ter a melhor estratégia do mundo. É importante que você tenha uma estratégia e execute, até, por exemplo, numa conta de demonstração, para você ir ganhando confiança. E, por fim, nós vamos propor para você exercícios práticos, para que você desenvolva a mentalidade necessária para se tornar um trader consistente. Então, tem um exercício que você vai fazer para poder desenvolver a mentalidade, para poder ir introjetando, para poder ir incorporando no seu subconsciente, para você ter de forma mais mecânica o que você tem que fazer e ganhar confiança. E aí, o que você está esperando? Para fazer o seu plano de estudos,
ou para contratar nossa mentoria, se você acha que vai te ajudar, e para você dar o passo no sentido de evoluir como trader. Então, para de esperar, começa a estudar, aprofundar nos seus estudos, entre em contato conosco se você tiver interesse na mentoria, aqui embaixo do vídeo tem um link. É isso aí, espero que esse vídeo tenha te ajudado em alguma coisa, te ajudado a esclarecer um pouquinho toda essa área de conhecimento do trader, ou do trading, né? E é isso aí, mais uma vez, obrigado por assistir esse vídeo, se você gostou, curte, se você ainda não é assinante do nosso canal, assine, e visite nosso site, lá tem um monte de ferramentas que vão te ajudar nesse caminho, tá certo? Então é isso aí, obrigado, um abraço e até a próxima.